Fala pessoal, como vocês estão? Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Na verdade, é uma continuação da aula passada, do último vídeo que eu postei, que falava da integração do microcontrolador com uma interface, né? E especificamente falando de microcontrolador PIC ou o Processing, que é aí uma ferramenta que vem, né, para agregar e a gente conseguir prototipar a interface de uma maneira bem dinâmica, como eu expliquei no vídeo passado. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer então um exemplo prático de uma comunicação entre essas duas mecanismos aí. Então a gente vai fazer uma interface bem simples, né, só para a gente entender ali como interagem algumas coisinhas, e vamos fazer uma programação, um firmware para o microcontrolador, né? Vamos criar uma plaquinha aqui bem simples também para que ela se comunique. Então, exatamente o que nós vamos fazer é uma interface que tenha 3 botões e virtuais nessa interface. A gente pode clicar nesses botões, ele vai reconhecer o posicionamento do mouse, vai marcar que foi pressionado esses botões. Vai ser enviado um comando, né, via serial para o microcontrolador, e esse comando para o microcontrolador vai ter que interpretar, né, esse comando e vai ter que acionar o LED correspondente. Então a gente vai criar um protocolo ali, né, onde a gente vai enviar uma numeração e essa numeração vai compreender cada um LED diferente. Basicamente isso que nós vamos fazer. Para fazer virtualizar essa comunicação, a gente pode vai instalar um programinha que ele simula, né, ele vai simular uma comunicação serial. Então, ele cria um par de comunicações, um par de entradas seriais, né, e esse parzinho, uma a gente vai conectar com o ISIS, e a outra nós vamos conectar com o Processing para ele conseguir enviar as informações aqui via software, né? Então, eu vou explicar aí parte por parte como a gente vai estar fazendo. O primeiro passo, então, nós vamos montar aqui a nossa placa, né, o nosso circuito, para a gente poder iniciar os trabalhos. Bom, aqui nós vamos usar, então, aqui já iniciei aqui com algumas configurações já padrões, que eu já expliquei em vídeos anteriores, né, que é a parte do oscilador externo, com os capacitores aqui conectados corretamente. Nós temos aqui a simulação da alimentação, né? E aqui nós temos as saídas digitais, que vamos adicionar então um conector serial virtual aqui, para a gente poder usar ele como uma saída e entrada de informações, certo? Então vamos aqui procurar o componente que nós chamamos de pin, esse aqui, tá? Vamos adicionar, vamos conectar ele aqui. Agora nós vamos fazer a interligação dele. Bom, agora, para fazer a interligação, nós vamos usar nossos pinos de input e output. Deixa eu só ampliar aqui. Então, nós temos pinos exclusivos aqui para TX e RX, mas usando nossa biblioteca
a gente pode definir qualquer pino de I/O aqui como RxTX para comunicação serial. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre comunicação serial, né? Fizemos um básico ali. Só que nós chegamos a usar esse serviço aqui do Proteus, né? Usamos o Virtual Terminal para a gente verificar ali a entrada e saída da comunicação serial protocolo RS-232, né? Que é o mais simples. Aqui a gente vai usar esse conector, porque a gente vai virtualizar, porque a gente precisa comunicar externamente, né? Com outra aplicação aqui no ISIS. Então, ele precisa existir. Então, vamos lá. Então, perfeito. Aqui nós temos, então, TX, né? A saída de TX vai se ligar, então, com a entrada aqui de RX, né? E RX aqui vai ser a saída da porta TX do conector, né? Para poder trocar as mensagens. Aqui é bem simples, né? Então, só tem essa conectividade para fazer princípio. Tem outras conexões aqui que, se for necessário, a gente vai fazer, mas a princípio acho que só assim já conseguiríamos trabalhar. Posteriormente, talvez a gente possa estar colocando aqui um terminal, né, um virtual terminal, para a gente poder ver a troca das mensagens, mas a gente vai colocar por enquanto assim. Vamos colocar os nossos 3 LEDs aqui. Bom, agora nós temos aqui nossos LEDs e nossa comunicação, a nossa porta serial ali adicionada. Agora nós vamos ver a interface. Vamos ver a interface que vai enviar informações para cá. Aí depois a gente deixa por último o firmware, né, para tratar ali os dados recebidos pela serial e fazer o acionamento em cada um dos LEDs aí adicionados. Então vamos lá para o Processing. Bom, pessoal, aqui então quem baixou o Processing aí no site que eu recomendei na aula passada, de acordo com a versão do sistema operacional de vocês, se for 32, baixa o pacote para 32, se for 64, baixa o pacote para 64. No meu caso aqui eu tenho o Windows 10 64 bits, e eu baixei o Processing para 64 bits. Provavelmente
Aí se você não tiver instalado o Java, vocês vão ter que instalar para poder rodar, né? Porque é uma aplicação Java, né? Então vocês vão ter que estar fazendo o download da aplicação Java. Aqui eu baixei do site do Java mesmo, né? Então provavelmente vocês têm que colocar a versão. Acho que vocês ir no Google digitar ali download de Java. Eu acho que automaticamente ele já busca ali para a versão de vocês, né? Do Windows de vocês. Aí vocês façam download, instalem, né? Bem simples de instalar. E aí sim o próximo vai poder rodar. Então vocês vão baixar um zip, vão descompactar, ele vai abrir essa pastinha aqui, e dentro dessa pastinha tem o process. Então ele não precisa ser instalado, ele baixa esse pacote e vocês podem abrir ele por aqui. Se der duplo clique aqui no ícone dele, vai abrir essa tela e vai para a IDE. Aqui na IDE, então nós temos algumas coisas importantes a falar. Ele tem aqui algumas ferramentas de debug, né? Tu pode... Tem alguns exemplos aqui também. Importação de bibliotecas, ó, exportar. Tem aqui exportar aplicação, né? Tu pode exportar ela para outros sistemas operacionais, né? Então, a interface bem simples, né? Aqui nós temos adicionar módulo. Quem quiser criar um aplicativo para Android tem que adicionar uns módulos a mais aqui para poder trabalhar. Se nós tivermos tempo, a gente vai fazer isso. E aqui embaixo, não nessa aula, né? Mas aqui embaixo nós temos também algo importante que é o console. Então vocês podem aqui mostrar erros também, né? Mas vocês podem printar informações aqui, né? Para verificar, depurar. Então vocês conseguem gerar informação aqui embaixo para poder estar lidando com o código aqui, né? Então vamos começar aqui colocando um cabeçalho aqui padrão. Então eu já vou adicionar diretamente aqui já um Ctrl C aqui de algo que eu já tinha feito aqui, um cabeçalho de outro código aqui para acelerar. Então nós temos aqui, no caso aqui vai ser com o PIC, né? Então, interação PIC e process. Botamos aqui um título. Vou botar o autor aqui, né? Vamos botar a data também. Hoje é 7 de 7 de 2020. Aí a data da criação do código. Agora a primeira coisa a gente vai colocar aqui a biblioteca que a gente vai precisar para interagir, mas nesse primeiro momento a gente só vai ver a tela, vamos montar a tela primeiro, né? Depois a gente vai fazer a comunicação. Então, por isso que eu não falei muito a respeito de como é que vai funcionar a comunicação, porque a gente vai deixar para uma segunda etapa aqui. Então vamos se preocupar só com fazer a telinha aqui e ver como o processo funciona de fato. Então vamos só deixar essa espera aqui para a gente usar na sequência. Vamos lá então. Import. Serial. Então aqui essa biblioteca que eu estou importando, lembrando que no Java aqui a gente não usa mais, não é usado o include, né, e sim import para importar bibliotecas ao código. Então agora toda biblioteca que a gente vai acrescentando aqui, a gente usa o import, certo? Já vamos deixar aqui a porta serial, né, já declarada, vou chamar de myPort.
que a gente vai usar na sequência. Então vamos declarar as duas funções principais, né? Seria o void setup e o void loop. Void loop, não, void the draw. Então essas duas funções aqui, elas funcionam da seguinte maneira. Então o setup sempre vai rodar uma única vez e o void draw vai ser o nosso loop, né? Então ele vai ficar sempre recriando as telas conforme as coisas vão acontecendo. Então daí que a gente consegue criar ali movimentações, animações, porque ele fica sempre desenhando conforme o fluxo lógico ali vai acontecendo. Então ele vai mudando, modificando a tela. Então a interação ali é dinâmica e a gente consegue ver isso instantaneamente ali na tela. Então aqui no setup nós vamos criar a tela, o tamanho da nossa tela principal ali, né? Então isso é uma coisa que a princípio não vai mudar, né? Então ele entra no setup. Então com o comando size a gente consegue definir aí o tamanho da nossa tela. Vamos criar uma tela aqui bem pequenininha, só para a gente iniciar os trabalhos. 340 por 300, então lá bem pequena. Vamos criar também o background. Aqui nós vamos passar então a cor, né? Aqui nos parênteses aqui nós vamos passar a cor de fundo dessa tela. Então vamos fazer algo bem simples aqui. Vamos abrir o Paint aqui, só para a gente ver a questão das cores. Então vamos aqui em editar cores, vamos passar para a tela de cores aqui. Que o Paint mostra aqui, bem fácil, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que ele tem aqui o RGB, né, como eu expliquei na aula passada também, que é o que forma a cor, né, digitalmente. Então nós temos a composição dessas três cores, a gente pode formar essa patela que está mostrando aqui muitas variedades de cores diferentes, né? Então se eu botar aqui, vamos ver. Ele é um byte, então varia de 0 a 255. Vamos criar aqui uma cor aleatória, aqui só para a gente ver como fica. Ó, então, se eu botar 7 de vermelho, 2 de verde e 200 de azul, ele vai criar um azul ali intermediário. Mas para cores de fundo, geralmente a gente usa cores mais não chamativas, né? Vamos criar um cinzinha bem clarinho ou algo que não venha a se destacar, né? Porque o que tem que ser destacado são os botões, são outras coisas, né? Os botões é interessante usar ícones ou desenhos para ficar mais bonito, né? Mas no caso aqui a gente vai fazer botões simplesmente coloridos aqui para a gente ver funcionando. Mas já fica a dica aí. Então vamos usar essa configuração aqui, ó. Vamos botar aqui 222 aqui. Que é esse cinzinho aqui clarinho para servir nosso de fundo. Mais ou menos 222 ou 223, mas vai fazer muita diferença. Voltamos para cá. Vamos colocar aqui então 222, 222 e 222, certo? A gente pode simular, já pode abrir aqui. Aí ele já criou a tela para mim, ó. Uma telinha bem pequenininha que a gente pode estar trabalhando aí.
Colocaria pequena, porque depois tem a questão de posicionamento ali do esquadramento da tela ali, né? Ele tem um posicionamento cartesiano ali. Então, para ficar mais fácil nos cálculos aqui para mostrar, a gente vai usar uma tela pequena. Mas poderia ser o tamanho que vocês quisessem aqui, né? Então, se eu colocasse um tamanho maior, sei lá, botasse 500 por 500. Vamos botar 500 por 500 aqui para ver. Vou botar 500 por 500 aqui para a simulação, executar. Ó, a tela um pouco maior. Tá? Vamos deixar desse tamanho aqui. Então, nós temos a tela de fundo, colocamos uma cor, né? Consequentemente, ele vai criando aí as coisas. Tá? Vou colocar nessa tela também um título lá em cima, no topo da tela, né? Então, nós vamos usar o comando text size. Então, para escrever alguma coisa na tela, a gente pode passar alguns parâmetros antes, né? Para descrever de acordo com o que a gente gostaria. Então, primeiro o text size é o tamanho da letra. Então, vamos usar aqui uma letra 20. Vamos passar também o posicionamento. Vou botar aqui text. E esse comando aqui a gente pode dizer se a escrita vai ser opa, center. Então aqui pode ser se ela vai ser da esquerda, né, para a direita ou direita para a esquerda, ou se ela vai ser centralizada o início da escrita ali. Então a gente usa esse comando aqui para isso. Poderia usar right ou left ou right, né, para esquerda e direita, para poder escrever. Vamos passar a cor também dessa letra. O comando fill, que é o de preenchimento de cores aí, né? Então aqui eu vou passar também um RGB aqui. Vamos lá para a nossa patela de cores de novo, para a gente ver uma cor legal aqui. Vamos passar o comando, a cor, um azul, um azulzinho. Vai ser um azul assim meio nosso bebê. Vamos botar aqui 51, 153, 255. Tá? 51. Vamos botar aqui 51. 153, 153, 255. Aí. E agora, por último, é a localização, né, na posição cartesiana, onde é que vai ficar esse posicionamento, onde ele vai começar a escrever, né. Então, eu posso passar ali XY, né, a posição XY, para ele mostrar para ele, indicar para ele onde ele deve começar a escrever, daquele ponto, né, central, e vai expandir para os lados, né, para ele ficar centralizado, seguindo esse comando aqui. Então vamos colocar ele no topo dessa tela aí. O comando aqui para escrever então é text. E a gente vai passar aqui 3 argumentos. Um deles é a string, né? Então vamos passar aqui pick mais process. E quero que ele fique na posição central, né, em X, nessa linha aqui, na posição 250, que seria bem no centro, né?
E em Y, que seria a altura, ali eu quero no topo. Mas como a letra ela tem, não pode ser no zero, porque a letra ela é 20, ela tem o tamanho da letra, então ela não vai aparecer, né? Se eu botar bem no topo da tela, ficar, ela vai ficar é a base da letra, né? Então ela vai ficar, não vai nem aparecer. Então ela tem que ficar no mínimo 20 para baixo, que é o tamanho dela, né? Para ela poder aparecer bem certinho no topo ali. Se a gente botar para rodar aqui, ó, então ficou bem certinho. Porque o 20, a posição Y, é aqui, ó, bem na base. Então, se fosse zero, posição zero, bem no topo da tela, seria aqui. Então, ela não ia aparecer. Ia ser daqui para cima 20, que é o tamanho da letra. Não sei se deu para entender, né? Ela ia ficar isso aqui para cima. Então, não, por isso que não pode ser zero. Então, tem que ser no mínimo 20. Se fosse 24, tem que ser no mínimo 24 para ficar bem no topo. Tá? Se eu colocasse 250, ela ia escrever bem no centro da telinha, né? Então, vamos deixar assim. Agora vamos criar os botões, né? Vamos inicializar esses botões aí para acionar os nossos LEDs lá. Os botões, então, eu já vou criar aqui no Draw, tá? Porque eles vão ter que estar recriados, porque uma hora ele vai ter que estar apresentando pressionado, outra hora não. Então, ele tem que estar sempre verificando ali se o usuário clicou ou não clicou. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a primeira coisa, eu vou definir a cor. Então, com o comando fill, que é o de preenchimento, né? Esse comando eu já tinha salientado na aula anterior. Então, eu vou usar o comando, por isso que eu estou passando assim, corrido. Se alguém quiser mais informações ali, vá na aula, assista a aula anterior para mais informações assim. O comando fill ele pede também um comando RGB. Lembrando o RGB para a gente passar um colorido, né? Um texto colorido, um botão colorido, um desenho colorido. Se a gente quiser em escala de cinza, que seria só tons de preto ali, que seria de 0 a 255 referente ao preto, aí a gente não precisa passar três parâmetros, três argumentos, a gente passa só um aqui nessas definições de cores. Né? Então, é só um adendo aí. Então, aqui nós vamos passar mais uma cor do botão. A gente vai passar, então, vamos criar o verde. Então, o verde, eu vou criar um verde, só para mostrar aqui, então, eu vou criar um verde clarinho, para representar ele ligado. Vou botar aqui 0, acho que 150 é um bom valor, e 0. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos fazer, 150 vai ser o desligado, tá? E o 255 seria o botão ligado. Né? Para pressionou, ele vai ficar mais claro ali o botão para indicar que está ligado. Então, é essa jogada que nós vamos fazer. Desligado, ligado, tá? Essa é a ideia. Então, aqui, para inicializar, vamos botar ele como desligado inicialmente. Aqui. Então, esse valor aqui, ele vai ter que ser mudado, né? Conforme a interatividade que o usuário vai tendo, ele vai ter que se alternar entre 150, que é a representação do desligado, e 255, que é a representação do LED ligado. Então, ele não pode ser fixo, né? Então, ele tem que ser uma variável. Então, vamos criar a variável verde aqui. Tá? E vamos declarar lá no topo, variável global mesmo, tá? Chamada então de verde, que inicialmente é 150. Então, vou atribuir 150 para essa variável aí.
Vamos desenhar então. Eu vou usar o Rect para desenho, tá? Então o Rect é desenho de um quadrado, de um retângulo, conforme a posição. Então vocês podem desenhar. Poderia ser o comando elipse, poderia fazer então elipses, círculos. A gente vai fazer o Rect mesmo, tá? Então aqui no Rect ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos botar uma coisa aqui sem calcular. Vamos botar aqui 20, 20 e 30 e 30. Então o que vai acontecer se eu botar assim? Nos dois primeiros parâmetros aqui corresponde à posição inicial que tu quer criar esse desenho aqui. Então 20, 20 vai ser na posição 20, 20 de XY. 30 vai ser 20 da posição 20 de X até a posição 30. Desculpa, não é até a posição 30, até mais 30. Então ele vai da posição 20 mais 30. Então ele vai até a posição 50, né? Então ele vai da posição 20 mais 30, então vai de 20 até 50. Né? Então aqui é só o tamanho, né? Quanto que tu quer de tamanho. E aqui é só, aqui a posição, aqui é o tamanho. Aqui a posição de X, tamanho de X. Posição de Y, tamanho de Y. Então aqui ficaria assim. Então ele deu um espaço de 20 aqui em X, 20 aqui em Y, 20 mais 30. Então essa posição aqui vai ser 50, né? Então, e aqui é também 20 mais 30, posição 50. Então essas são as bordas, né, desse nosso quadradinho aí. Mas não é isso que a gente quer ocupar proporcionalmente aqui essa tela, né? Então vamos abrir uma calculadora aqui. Para a gente calcular aqui mais ou menos o posicionamento. Então a gente tem aqui 500, que é o tamanho da nossa tela. Se a gente dividir por 3, vai ter 166 ali. Os espaços que a gente pode, mas a gente não quer que o botão tenha o tamanho todo da tela, né? Então vamos usar 150 para ficar mais ou menos ali um tamanho que ocupa quase toda essa telinha aí. Então 150 vezes 3, nós vamos ocupar 450 de tela. Vai me sobrar 50 de espaço livre. Então esse espaço livre para eu dividir proporcionalmente ali, eles têm que dividir por 3. Vai dar ali quebrado, né? Vamos colocar 16 aí, 16.5. Vamos colocar 16. Depois a gente faz uma ajustezinha. Então 16 mais ou menos é o espaço, mais ou menos não, é o espaço que a gente precisa aí. Então a gente vai botar 16 aqui. Vamos colocar em Y a gente pode colocar 500 ali, não sei, podemos colocar no centro, vamos colocar no centro, né? Então vamos colocar na posição 105, 250, como ela vai ter 150, então vai ser na posição 100. Na posição 100, aqui a gente pediu ali 150 e 150. Vai ser um quadradinho, né? Então vamos ver como é que vai ficar. É isso aí.
Então, não ficou no centro porque é 100, né? Então começa a 100 mais 150, o final do quadrado vai ficar no centro, né? Eu quero que a metade do quadrado fique no centro. Então tem que ser, eu tenho que acrescentar mais 75 aqui, né? Que aí sim vai ficar a metade do quadrado no centro. Então, 175 mais 150, a metade do quadrado vai ser os 250. Agora sim. Aí é o nosso primeiro quadradinho. Show. Vamos colocar aqui um textinho no meio desse quadrado, tá? Então vamos colocar uma outra cor para destacar aqui. Eu vou usar a escada de cinza só para demonstrar. Então eu preciso fazer só um valor, né? Um byte ali de 0 a 255. Vou colocar aqui 0 é preto total e 255 é o branco. Vou colocar um cinza claro também. Vamos botar 200 aqui. Eu acredito que vai dar uma cor bacana. Bom, vamos agora escrever esse texto. Vamos usar o comando ali text, né? O comando text é a mesma ideia que a gente já fez ali em cima. E a gente vai escrever então aqui verde, né? O LED verde, vamos escrever só verde. E vamos passar ao posicionamento. Então o posicionamento vai ser, eu gostaria que fosse no meio do quadradinho, né? Antes aqui a gente vai botar ainda o tamanho da letra, né? O tamanho da letra e como é que ela vai ser escrita ali. Então, centralizada, acho que é a melhor forma, né? Vocês vão botar um pouquinho menor, aqui vamos usar um 16. Então, o centro da escrita vai ser do meio do centro do quadrado vai ser então 16, né, que é aquele inicialzinho ali, mais 75. Então vai ser então 180 191, né? 191. E aqui é 175, né? Que é o centro ali. Vamos ver como é que fica. Opa, pegou o canto, tá certo. Sim, então, na verdade não é 190, é 91. E aqui não é 175, né? 175 é o topo do quadrado. É mais 75 para chegar no centro mesmo, que é o 250, né? Agora sim. Então agora nós vamos ter a escrita bem no centro do quadrado. Ainda ficou um pouquinho para cima, porque ficou no meio mais 20, né? Mais 20 não, mais 16, que é o tamanho da letra. Para querer ficar bem no centro, ainda eu teria que descer ainda metade do tamanho da letra. Então seria mais 8, né? Acrescentados aqui. Então seria 158. Agora a gente vai chegar bem no centro, de fato. E agora a escrita está posicionada bem certinho. Ficou um cinza aqui clarinho, acho que ficou bom. Agora nós temos que desenhar os outros quadradinhos, né? O desenho dos outros quadradinhos, eu vou seguir a mesma estruturinha aqui para a gente acelerar. Só vamos mudar o posicionamento de X, né? E a cor. Então aqui no próximo aqui vai ser, em vez de ser verde, vai ser
amarelo. Só que o amarelo a gente não mexe nessa cor aqui. Para fazer o amarelo a gente tem que mexer em duas cores, né? Então a gente vai ter que mexer no verde e no azul. Na verdade, no vermelho e no verde para formar o amarelo. Então aqui nós vamos usar a tela de cores aqui para a gente poder ver. Então nós vamos ter que mexer no vermelho e no verde para formar o amarelo. Então vamos botar 150 aqui e 150 aqui. Ó, ficou esse tom aqui. Vamos botar para desligado e 250 aqui para formar o ligado. Acho que vai ficar legal. O amarelo, vamos fazer assim, então. 150. Acho que vai ficar legal. Então vamos botar aqui no vermelho, na verdade, uma variável também, né? Amarelo 1. E vamos chamar aqui de amarelo 2. Certo? Vou declarar aqui em cima. Vamos lá. Ops. Amarelo 1. Amarelo 2. Certo? Na posição, então, nós vamos ter que mudar a questão do X, né? Deslocar esse X para a direita. Então, para deslocar, a gente vai ter que computar ali todos os espacinhos, né? Então, vamos usar uma calculadora para ser mais rápido. Aqui então, nós temos o 16, que é o primeiro espaço do primeiro quadrado, mais o tamanho do quadrado em si, né? Que é 150, mais um espacinho para ele não ficar grudado com esse quadrado, né? Mais 16. Então, 182 é a posição. Então, nós vamos botar aqui 182. Vamos ver como é que ficou. Então, ó, ficou bem certinho. Então, ficou 16 mais 150 mais 16. Esse é o ponto inicial. E aí, aqui não muda, né? Que é a mesma posição. E os tamanhos também não mudam, porque os quadrados são do mesmo tamanho que a gente quer fazer. Aqui também vai ter que mudar a posição da escrita do amarelo, né? Amarelo. Então ele não vai estar na posição 91. Vamos pegar a calculadora aqui. Não é mais na posição 91. Ele vai ter que ser na posição deslocar então o quadrado. Mais fácil fazer, então a gente pegar aqui o cálculo que a gente pegou, já que é o início do quadrado, é só acrescentar a metade, né? Para ficar bem no centro. Então, mais 75. 257, esse é o valor. Então, aqui 257. Isso. Ficou fácil de achar. Vamos para o próximo, que é o... Vamos fazer o vermelho. Então, vamos aqui, vermelho. Vamos criar a variável vermelha. Vamos usar ele o mais escurinho aqui, mais claro.
mais escuro o 150 também, padrãozinho. Vamos escrever aqui vermelho, já vermelho, tá, amarelo, vermelho. Vamos colocar agora os deslocamentos, né? Então esse quadrado aqui, ele vai ter que se deslocar tudo isso aqui. Então vai ser 16 do primeiro espaço, mais 150 do tamanho do quadrado inicial, mais 16 do próximo espaço, mais 150 do quadrado, segundo quadrado, mais 16 do espaço para o último quadradinho. Então, 348. Esse é o valor. Então, 348. Vamos ver se ele colocou na posição certa. É aqui devido a aquele não ficar bem certinho, né? Ficou um quebrado ali. A gente pode completar para ficar bonitinho, né? Então, vamos botar, ampliar aqui a nossa tela. Vamos botar, em vez de botar 500, vamos botar 516, mas não é bem 16, vamos botar 514 aqui, só por estética. Então ficou assim. Ficou só para a gente ficar com a bordinha com o mesmo espaço aqui, o próximo aqui, para ficar visualmente bonitinho. Então, para a escrita aqui, a gente vai ter que acrescentar mais a metade do tamanho do último quadrado ali, então 423. Esse é a posição 423, é a posição do último quadrado. Então tá aí os nossos três botões. Ele não tem interatividade. Agora nós temos que botar os eventos de mouse, né? Então a gente vai ter que, quando o mouse passar por cima dessa posição aqui, ele tem que saber que ele está passando naquela região ali. Então a gente tem que fazer sempre ficar testando se o mouse está passando em cima daquelas posições, e se for pressionado a gente tem que tomar uma ação. Qual é a ação? Mudar a cor do botão, né, para uma cor mais clara, mostrar que o cara clicou naquela região ali, então acionou. E no segundo momento a gente vai estar enviando via serial um comando lá para a nossa placa. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o tratamento então das questões aí dos botões, né? Agora eles estão sendo recriados, mas como não tem alteração nos parâmetros aqui da criação dos botões, eles estão aparecendo da mesma forma, obviamente. Então agora a gente precisa saber se o ponteiro do mouse está dentro dessas regiões aqui, né, de cada correspondente a cada botão, né, e se o usuário vai clicar naquilo ali. Existem várias funções especiais aí para tratamento de evento, que nós chamamos, principalmente nas linguagens mais alto nível, tem junto ao sistema operacional já essas funções especiais pré-definidas. Então a gente precisa só adicionar no código. Então a melhor forma para fazer isso seria usando elas, tá? Existe até uma função, um parâmetro usado mouse preset, que a gente consegue saber se o mouse foi pressionado, né? Mas ele não tem controle a respeito de fazer a ação uma única vez, né? Então, se ele está pressionado, se tu
fazer um teste com o if ali, se pressionou, ele vai ficar sempre entrando dentro desse if, se eu colocar junto com esse loop aqui do draw, tá? Já quando uso uma função especial de tratamento de evento, uma que seja no clique do mouse, né? Ele vai fazer só quando o cara clicar e uma única vez, não vai ficar entrando naquela função todo momento, porque ele já entende, ele já trata que é um clique, né? Se o cara clicar e ficar pressionando ali, ele não vai fazer nada, né? Então nós temos aí funções especiais. Se o cara passou por aquela região, tu quer que faça gere um evento para fazer algum tratamento. Se o cara, tu quer que pegue, faça ação quando ele solta o clique do mouse, se o cara pressiona o botão direito, se ele faz algum movimento com o scroll. Então tu consegue fazer todos os controles do mouse ali e tratar esses eventos do mouse e gerar alguma ação em cima daquilo ali. Então o que nós vamos fazer é isso, porque nos dá estabilidade aí na hora de tratar a ação que a gente quer aqui. Muito bem, então aqui tá, chamei ela, declarei ela aqui, né? Então eu quero fazer a seguinte teste. Então eu quero saber se o mouse, se o ponteiro do mouse está na região do botão verde. Então nós vamos usar o mouse X, que é um parâmetro aí que nós temos, se ele é maior que 16, que seria o início do quadrado número 1, do quadrado verde, né? Então se ele for maior e também tiver na posição X menor que o final, que o final do quadrado, né? Que não é o 150, que pode ser, aqui não é posição, é o tamanho do quadrado. Então, para a gente saber a posição final do quadrado, a gente vai ter que somar 16 mais o 150, que vai dar aí, então 166, certo? Então esse é o início e o fim em x do quadrado verde, tá? E também ele tem os limites de y, que vão ser, então, o mouse y tem que ser maior que 175, né? Então 175 e mouse y tem que ser menor que. Então vamos usar uma calculadora para a gente não se perder aqui. Então vai ter que ser 175 mais o 150. 325. Esse é o final. 325 é o final do y. Então aqui, nesse instante, esse teste aqui, essa verificação, vai ser padrão para todos os três botões, né? Porque todos estão na mesma posição em Y e são do mesmo tamanho. Então, esse teste aqui ele vai se perpetuar para os outros botões, né? Agora só vai mudar, a gente vai ter que testar a questão do X, porque eles estão deslocados, cada um está deslocado X tamanho para o lado. Então, se ele pressionou o botão, vai ser chamada automaticamente essa função. E se ele tiver nessa região, ele vai ter que alterar o verde para verde claro. Então, a variável verde vai ser 255, que é o verde claro. A próxima vez que ele vier aqui no draw, ele vai redesenhar o botão com a cor
clara dessa vez. Vamos ver se isso realmente acontece. Vou dar aqui o botão, estou com o mouse em cima da região, ó, ele alterou. Não vai voltar ao verde escuro porque eu não estou tratando isso, né? Então a gente precisa também fazer esse tratamento. Então, além de saber se foi pressionado, se ele está na região do botão correspondente, eu preciso saber se ele já estava pressionado ou não. Então, eu também tenho que testar isso, para saber se eu tenho que tornar ele claro ou tornar ele escuro. Então, eu vou fazer o seguinte, if, se o verde for igual a 150, então, ou seja, ele era escuro, eu sei que ele estava desligado, então eu posso ligar. Então eu vou botar para a representação aqui do ligado. Caso contrário, ele deve desligar. Então vai ter que ser a representatividade do desligado, que é ali a cor 150. Né? Vamos ver se isso acontece aqui na prática. Clareou, desligou. Tá funcionando. Ótimo. É isso que eu queria. Então, eu cliquei, estou na região certa, estava escuro, foi para claro. Estou na região, cliquei, vai para escuro. Exatamente o que a gente queria que acontecesse. Agora, basicamente, é replicar para os outros botões aí. A única diferença é a posição de XY que está deslocada ali. E as cores, obviamente, que tem que alterar. Então, a posição do segundo botão vai ser, a posição inicial vai ser 185, 182, né? E o final vai ser o 182, 182 mais 150, que é o tamanho do botão. Esse vai ser a minha posição. 132 vai ser a minha posição. 332 vai ser a minha posição final de Y, final de X, correspondente ao botão amarelo. O botão amarelo, então, ele tem duas cores para ser alterada, né? Então, eu vou testar aqui se ele era... Vou testar só uma, né? Que já é o suficiente. Se ele era escuro, o amarelo escuro, eu passo para claro. E eu vou passar já os 2 bytes aqui para claro. E se não for, eu passo os 2 para escuro. 150. 150. 150. Perfeito. O Y não muda porque eles estão na mesma posição, mesmo tamanho. Exatamente isso aí. Aqui está o verdinho. Aqui está o amarelinho. E vamos fazer isso para o último botão, o vermelho. Então, o vermelho vai ser na posição 348, o início. E ele vai finalizar 348 mais 150. A posição é 498, exatamente. 498. E aí, aqui, vermelho, ele é escuro, eu passo para claro. E se ele é claro, eu passo para escuro. Tudo bem? Vamos ver aqui e aqui. Aí, as cores
a ação dos botões já sendo representada dessa forma aí. Bom, pessoal, para não estender muito esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Sugestiono aí fazer essa parte, né? Para ver como é que é a instalação, para ver como o process funciona e tudo mais. E na última parte dessa série aqui, na parte 3, a gente vai fazer o firmware do microcontrolador e chavear essa comunicação serial para ver acionando os LEDs lá no ISIS do Proteus, rodando certinho na simulação. Era isso então, pessoal. Bons estudos e falou, até mais.